Olá, obrigado pela sua visita, que é essa nossa nova sessão Opinião dentro do Vlog do Dan. Eu sou o Daniel de Ávila, seu amigo aqui no Sul, e se tiver precisando de um amigo, eu estou à sua disposição. Esta sessão Opinião é uma sessão na qual eu pretendo fazer de uma forma, digamos assim, mais informal, né? Não apenas um comentário, a minha opinião mesmo a respeito de algum assunto que esteja mais em destaque naquele momento, né? Claro que não vou falar aqui de coisas bobas, né, e coisas sem nexo, tipo Felipe Neto e coisa desse tipo assim. Estou falando de questões políticas, né, coisas que mexem com a nossa vida cotidiana e que eu acho que eu podia comentar a respeito de alguma delas, né? Mas dando a minha opinião a respeito, tá? Queria começar aqui dando a minha opinião a respeito desse problema que nós estamos tendo agora com o STF. Isso nos deixa preocupados e tristes ao mesmo tempo, né? Porque você veja bem, se nós estivermos tendo algum tipo de problema com desmandos do legislativo ou do executivo, nós sempre podemos recorrer ao judiciário. Agora você me diga uma coisa aqui, só entre nós, aqui entre nós aqui, que ninguém nos ouça, tá? Aqui no meu ouvido aqui, ó. E como é que a gente faz quando o problema está sendo gerado pelo judiciário? Aí nós nos queixamos para quem? Como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Tá? O problema todo, como você sabe, né? Acredito que você sabe, está naquela publicação da revista Cruzoé e do site Antagonista a respeito de uma informação que foi dada pelo Marcelo Debrecht lá nas delações dele, né? Na qual ele diz que na planilha lá das propinas, a pessoa ali identificada como sendo o amigo do meu pai seria o ministro Dias Toffoli, né? É o que ele diz lá, pelo menos. Bom, o que se faria num caso desse, né? Considerando que nós estivéssemos lidando, claro, com um Supremo totalmente revestido da sua honorabilidade, da sua, digamos, dignidade, né? Enfim. Você processa, sabe? Você processa. De repente nem é o antagonista, nem a revista, né? Processa quem está afirmando isso, né? Faz com que essa pessoa apresente provas do que está dizendo, né? Porque você, sendo não apenas, né, um ministro do STF, o presidente, né, do STF, está sendo agora colocado lá como sendo um desses que recebia propina, né? Realmente é uma acusação grave, né? Mas há instâncias do próprio judiciário para você tratar disso, mas aí a solução que se deu, o que foi? Não é que seja uma confissão de culpa, mas é um ato de desespero, assim, que dá o que pensar, né? Vamos censurar. E é uma coisa coordenada, ao mesmo tempo que você vai censurar, mandando tirar do ar aquela matéria, tanto do Antagonista quanto da revista Cruzoé, você também, a pedido de um juiz federal, lá na Lava Jato, essa parte do depoimento aí, o depoimento em si, né, desaparece dos autos do processo, né, ele é retirado do processo. Isso é obstrução de justiça, isso é tráfico de influência, isso, eu acho que tem diversos nomes para isso, né? Porém, vindo do Supremo, nós recorremos a quem? Aí eu pergunto para você aí, pergunto de novo aqui para você, recorremos a quem? Não temos a quem recorrer. Porque eles fazem as leis, eles dizem se aquilo é legal ou não,
Eles, como guardiões da Constituição, dizem o que é constitucional e o que não é. E nesse caso estão dizendo que essa medida tem respaldo constitucional, quando evidentemente aqui pelo texto da Constituição não tem. O que diz o artigo 5º nas suas cláusulas pétreas, né, a respeito da liberdade de expressão, que é assegurada, né? O presidente Dias Toffoli, uma visita à comunidade israelita, né, de São Paulo, fez um pronunciamento lá onde a situação ficou ainda pior. Porque, primeiro, ele defende a liberdade de expressão, tal qual está lá no artigo 5º, né, as garantias individuais, tá? Não há o que discutir quanto a isso, né. Está assegurada a liberdade de expressão, de pensamento, filosófico, enfim. Muito bem, presta atenção agora que é aí que vem a coisa. Mas, aprenda uma coisa comigo aqui, tá? A pessoa pode estar fazendo lá um discurso maravilhoso, mas quando ela põe aquela vírgula, mas, o que vai vir depois do mas, normalmente vai desdizer tudo que ela disse antes. E foi o que aconteceu. Aí diz, mas há limites. Ou seja, um texto constitucional que não impõe limite à liberdade de expressão, estabelece apenas que é vedado o anonimato, tá? E não, isso não houve lá, as pessoas estão bem identificadas ali no que estão dizendo, não é? Mas ele coloca uma condicionante ali, uma condicional ali, né? Há limites. Agora a questão que nos remete àquela pergunta muito antiga, né, que dizia quem que vigia os vigilantes, né? Quem é que estabelece o limite, então? O que é o limite? O limite vem a ser o seguinte: enquanto for com os outros, está tudo bem. Quando for comigo, a coisa muda de figura. É mais ou menos isso que se quis dizer lá, tá? Porque ele evocou a figura de um ataque e ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Vamos estabelecer o seguinte: não tem nada contra o Supremo Tribunal Federal. O que foi dito lá era contra a pessoa dele. Ele não é o Supremo Tribunal Federal. Ele é um membro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é a instituição. Mas quando você diz assim, olha, o amigo do meu pai é o Dias Toffoli. Estão atacando a instituição. Temos que defender o Supremo Tribunal Federal. Não, o Supremo Tribunal Federal não está em questão aqui, não está sendo atacado em lado nenhum, é a pessoa dele só. Mas evocando-se disso, juntou-se com outro ministro, né, que é o Alexandre, começaram uma caça às bruxas, que fez uma coisa que a própria chamada ditadura, né, não havia feito, né, que é ficar invadindo a casa das pessoas, fazendo busca e apreensão, por questões de opinião, né, porque se a chamada ditadura fazia isso, né, de entrar na casa das pessoas, era estava procurando lá terroristas e coisas assim. Ali não, ali é uma questão de opinião, só se deu uma opinião lá que foi entendida como sendo uma agressão à dignidade, né, de Sua Excelência, o ministro do STF. A sua casa recebe a visita premiada da Polícia Federal, que vai apreender o seu computador, seu celular, essas coisas todas, né? Que é o que aconteceu, inclusive, na casa do general Paulo Chagas, né? Mas chegou ao desplante de surgir uma informação que eu tive que conferir para ver se era verdade, porque eu achava que era mentira aquilo, mas não era mentira, a verdade. Que uma das pessoas lá que foi devidamente visitada, né, pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, tinha feito uma postagem dessas, né, criticando o STF, e aquela postagem só teve 4 curtidas. Ou seja, repercussão zero, nenhum. Acho que compartilhamento não teve nenhum, teve só 4 curtidas lá, 4 gostei lá, né? E aquilo já foi suficiente para mandar a polícia lá e recolhe o computador. O que é isso, gente? Nós lutamos para que isso não acontecesse. Nós estivemos muito perto disso acontecer, porque se estava pretendendo instalar aqui um regime bolivariano, onde essas coisas seriam comuns e corriqueiras, e não seria nem a Polícia Federal que ia fazer isso, ia ser lá uma guarda, uma tropa
bolivariana que viria a ser criada, né, para isso, que de repente, porque dissemos lá, não gosto desse governo, daqui a pouco lá tem uma pedalada na sua porta lá e as pessoas te botando arma na cabeça lá e aprendendo no seu computador e você sendo declarado inimigo do Estado porque você falou uma coisa dessa, como acontece na Venezuela, né? Pois eles queriam uma coisa assim aqui e nós impedimos isso. Nós temos agora um governo de direita, tá? Que é totalmente avesso a esse tipo de coisa. Porém, isso está vindo de um outro poder, que é do judiciário. A questão é inacreditavelmente grave. Tá? Isso é uma coisa muito grave, porque aquilo veio uma indicação da Procuradoria-Geral da República, né, a Raquel Dodge, recomendando o arquivamento disso, né, que ele suspende esse inquérito, que essa coisa é totalmente inconstitucional. Né? Aí vem um despacho do ministro Alexandre lá dizendo que não é inconstitucional e vai continuar sendo assim, pronto. Em dado momento resolveram suspender algumas coisas ali, nem todas, né? Mas suspende algumas coisas ali. E como retaliação, né, pelo fato, né, de que vocês querem liberdade de expressão, então tá aí a liberdade de expressão de vocês. Aí liberou lá o Lula para dar entrevistas. Tá? Como quem faz uma pegadinha, né? Agora reclame agora que eu liberei o Lula para dar entrevista, você não quer liberdade de expressão, quer dizer que vale só para vocês? Se eu dou liberdade para ele dar entrevista, aí não está valendo, é só quando é para vocês. Né? É a pegadinha, né? É uma coisa típica, né, da esquerda fazer isso. Então, gente, isso é extremamente grave, eu fiquei aborrecido com isso, né? Agora, eu não me deixo intimidar com esse tipo de coisa. Você vê lá o meu Face, cheio de críticas a esse tipo de atitude, né? Uma coisa totalmente antidemocrática. Eventualmente isso aí tem que ser revisto por alguém, se não pelo próprio STF, né? Porque são desmandos. Agora, como tem aquela frase antiga, né, que diz que o problema não é o barulho produzido pelos maus, o problema é o silêncio dos bons. Tá? A gente praticamente não vê os outros ministros manifestando. Talvez, acho que 2 ali se manifestaram sobre isso até agora. Mas cadê todo mundo lá? Sabe? E parece que aí se junta mais gente ali, né, contra nós, né? Porque aí aparece, claro, Gilmar Mendes e Lewandowski lá, achando que aquilo está certo, tem que ser assim mesmo. Tá? Agora, cadê lá? Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que na posse do Bolsonaro enfatizou garantia da liberdade de expressão, da democracia plena, né? Ela fez um discurso assim, na posse do Bolsonaro, e cadê isso agora? Ela não se manifestou, não falou nada. Isso é extremamente preocupante, gente, sabe? Isso eu acho uma coisa assim, perigosa. Eu acho que nós temos que continuar nos manifestando, sim. Devemos fazer a nossa pressão junto ao Senado, a Câmara e ao próprio STF, né? Mandando muitas mensagens, muitos e-mails, né? Enfim, nós não podíamos ficar aqui só esperando que os desmandos venham lá de cima para baixo e é um cala-boca, sabe? Vocês calem a boca porque eu é que decido o que vocês podem falar ou não. Tá, a liberdade de expressão de vocês está garantida, mas eu digo o que vocês podem falar ou não. É mais ou menos o que acontece em Cuba, né? Não, eles têm lá uma taxa de alfabetização altíssima, né? As pessoas leem muito lá, sim, mas o governo determina o que você pode ler e o que você não pode. Não pode ler o que você quiser. Está pensando que é assim, você vai ler o que você quiser. Não. E nós não podemos deixar que a nossa liberdade de expressão seja condicionada com esse mas há limites. Não, senhor ministro, não há limites. Limites, se houver, são os limites legais, mas os legais estabelecidos no texto constitucional sem interpretações, porque o que tem se feito ali é interpretação. O texto, puro e simples, não coloca limites ali, não há há limites. A pessoa que se sentiu ofendida, se sentiu atingida lá na sua honra, na sua dignidade, né? Ela procura o próprio judiciário.
Mas ela não pode, agora, nessa situação ainda mais grave, quando vem do próprio STF, porque eles determinaram uma investigação a respeito dos tais ataques, né? Que você dizer assim, não, o STF é uma vergonha, isso é um ataque. Então você será investigado. Então eles determinam a investigação, eles determinam a busca e apreensão, eles determinam que você seja conduzido para prestar depoimento à Polícia Federal, eles abrem um processo contra você e eles julgam esse processo e eles estabelecem a sua punição. Tudo num órgão só. Se não fosse um frontal ataque à democracia, se diria que é até uma boa ideia para economizar dinheiro, né? Porque você não precisa ter um órgão lá para acusar, o outro para investigar, o outro para formalizar a acusação, o outro para julgar. Não, fizeram tudo numa coisa só. Isso a procuradora Raquel Dodge, ela mencionou, né, que o mesmo órgão não pode ser o que acusa, investiga e pune. O mesmo órgão. E aí o ministro Alexandre disse que não, na interpretação, a palavra é interpretação, gente, presta atenção que esta é a palavra, tá? A interpretação deles, isso não está errado. Porque já que eles abriram o processo, eles têm o direito de conduzir a investigação, e, enfim, uma coisa assim, uma explicação que não explica nada, né? Ou que explica, mas não justifica, e toda, né, permeada com aquele juridiquês lá que só algumas sumidades aqui entendem o que ele está falando, na verdade, né? Na prática é o seguinte, vai continuar do jeito que está, segundo ele naquele momento lá, né? Depois eles recuaram um pouco, né, com relação ao furor, porque a ideia era fazer um listão assim de milhares de pessoas, né? Aí pegaram lá, acho que uns 10 ali, iniciais, né? Estavam perseguindo até o senador Cajuru, sabe? Então aquilo ali avançava inclusive para cima de outros poderes, sabe? Não era mais só contra a população propriamente dita, né? Aquele desmando que nós vimos lá no avião, né, com o ministro Lewandowski, porque a pessoa falou para ele durante o voo lá, ministro, eu tenho vergonha do STF. O que ele disse para a pessoa lá? Vem cá, você quer ser preso? Como assim quer ser preso? E ele queria que a pessoa fosse presa, não conseguiu que a pessoa tivesse que descer do avião para prestar depoimento lá na Polícia Federal. Mas a ideia é que fosse preso, porque disse isso, mas todos nós temos vergonha do STF. O STF não nos representa, ele é uma coisa meio estranha, ele é uma coisa, ele não sabe direito qual é que é a dele, né? Porque defender o nosso interesse não defende. Tá? Então, na minha opinião, isso está muito errado, não podemos deixar isso passar batido, nós temos que nos manifestar, não podemos nos deixar acovardar por esse tipo de coisa. Tá? Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Como dizia lá o Chico, né? Não sei porque eu citei esse cara, né? Bom, deixa pra lá. Vamos nos mirar no exemplo de pessoas que não se deixaram abater. Tá? Muitos youtubers, né, que fazem seus comentários também a respeito disso lá, dizem, não, vamos continuar fazendo as críticas que fazemos sempre. Sabe? Eventualmente vamos buscar reparação se nós formos vítimas de importunação judicial, porque isso tem nome também, né? Importunação judicial. Sabe? O Poder Judiciário usando as suas prerrogativas lá para pressionar pessoas, para intimidar, enfim. É o que foi feito ali. Você manda na casa de um general, a Polícia Federal, para recolher o computador dele, porque ele disse que o STF não nos representa, o STF não serve aos nossos interesses, que deve ser substituído, né? Devia ser todo ele, né, substituído, porque ele não serve aos nossos interesses. Não, isso é uma ameaça. Não, isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. Tá? Então, essa é a minha opinião a respeito disso. E eu vou continuar me manifestando. Você pode me acompanhar no Face, né? Eu até coloquei ali uns endereços, né, das redes sociais. E você querendo conversar comigo, você me encontra em qualquer uma delas ali. Por favor, se inscreva no canal, você dê o seu like. Esse canal um dia vai decolar, né? Tenho a impressão que um dia ele vai decolar. Talvez não agora, né? Mas quem sabe um dia, né? Se você ajudar, quem sabe. Tá bom? Então, por enquanto era esse, né?
O que eu tinha para dizer aqui, esta é a opinião do momento, tá? Eu volto daqui a pouco com mais alguma opinião. Novamente, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Eu sou Daniel de Ávila, aqui no Sul, e aguardo a sua visita. Grande abraço e até lá.